Olá, meu povo! Vamos mais a uma aula de Matemática do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e, para hoje, nós temos o seguinte: aula de número 26, objeto de conhecimento, sistema de equações polinomiais de primeiro grau. Resolução algébrica e representação no plano cartesiano. E no nosso detalhamento nós temos resolução e elaboração de problemas relacionados ao seu contexto próximo que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretando no plano cartesiano. Vamos à nossa aula? Observe aqui ao meu lado essa situação, né? Então você poderia estar dizendo, mas que situação é essa? Ora, essa situação, ela está representando uma fazenda e nessa fazenda nós temos assim vários animais, né? Olha só, nós temos vaca, nós temos peru, nós temos porco, nós temos galo, galinha, pinto, ovelha, cabra, temos também lá no finalzinho perto da casinha, um gato e um cachorrinho, beleza? E também temos no lago um pato. Ora, observe o seguinte, normalmente o fazendeiro, ele tem aquele domínio de quantos animais ele tem. Só de passar assim o olho, né, no final da tarde, quando ele tem que fazer o recolhimento de todos os seus animais para que eles possam ir para as galinhas, vão para o seu poleiro, os cavalos vão para os currais, juntamente com o gado, ele tem aquele controle. Ora, mas o que está por trás desse controle? Será se existe alguma matemática por trás desse controle que está sendo processado no dono dessa fazenda? Claro, meu amigo, nós temos aí um problema muito utilizado chamado problema fundamental da contagem, que ele pode ser estruturado em relação às patas, né, aos membros inferiores dos animais. E nessa situação aqui da fazenda nós temos uma situação problema. Vejamos, olha só, no sítio de Luzia há patos e ovelhas, num total de 17 animais. Ao todo, são 48 pés. Escreva um sistema de equações que represente a quantidade de ovelhas e pátio do sítio. Olha só que coisa interessante, né? Foi colocada essa situação problema em relação a patos e ovelhas. Lembrando que patos, eles possuem 2 membros inferiores, né? E as ovelhas, elas possuem 4 membros inferiores. Aí você poderia estar perguntando, mas como é que eu posso estruturar isso através da linguagem da matemática? Nós podemos utilizar as variáveis. Lembrando que uma variável é qualquer letra do nosso alfabeto. No entanto, as mais utilizadas é X e Y. Então, vamos ver como estruturar esta situação através de uma equação envolvendo 2 variáveis. Mas também você poderia estar perguntando, por que 2 variáveis? Porque os patos possuem, como eu falei anteriormente, 2 membros. E as ovelhas possuem 4 membros. Vejamos comigo. Vamos, me segue. Então, olha só, nós temos o seguinte, no sítio de Luzia há patos. Então, é importante que você identifique quem são os elementos. Olha, patos e ovelhas. Então, para os patos, nós vamos exatamente dizer que eles serão representados pela variável X e que as ovelhas serão representadas pela variável Y. Pronto, você aqui já matematizou o problema, certo? Olha lá, porque você chamou
pato de X e chamou ovelhas de Y. Aí, lendo ainda a situação, né, ele diz o seguinte, ó, há patos e ovelhas num total de 17 animais. Ora, se há pato e ovelhas num total de 17 animais, nós já temos condições de estruturar, né, ou modelar, eu posso chamar assim, essa situação. Porque não é um total. Total ele vem de quê? Total ele vem de soma. Então, ó, x mais y igual a 17. Pronto, olha, aqui está a modelagem dessa situação. Porque ele está dizendo, escreva um sistema de equações que represente a quantidade de ovelhas e patos do sítio. Olha lá. Então, aí eu já automaticamente escrevi. Então, recapitulando, a primeira coisa que nós temos que entender é fazer uma transcodificação, certo? Das situações ou dos elementos que compõem a minha situação-problema. Nesse nosso problema ou nessa nossa situação inicial problema, a situação que foi colocada foi a questão dos patos e das ovelhas. Então, nós vamos exatamente transcrever para a linguagem matemática. Lembrando, patos, ok. Eu pego, chamei de X. As ovelhas, eu peguei, chamei de Y. Ele fala que eu tenho patos e ovelhas num total de 17 animais. Então, pronto, olha, se é um total, o total ele já está, né, embutido a questão que é uma soma, ou seja, somando x mais y igual a 17, ou seja, somando patos mais ovelhas é igual a 17 animais. E aí nós construímos essa pequena equaçãozinha, certo? Isso pode se desdobrar em sistema. No entanto, agora nós só modelamos a situação-problema utilizando duas variáveis. Por que duas variáveis? Porque foram dois tipos de animais. Os patos foram chamados de X e as ovelhas foram chamadas de Y. Vamos continuar? Olha só, me segue. Exemplo 2. No exemplo 2, nós temos agora uma outra situação. Ó. Em uma sala de aula, havia 40 alunos. Quando 7 meninas saíram, o número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Escreva um sistema de equações que represente a quantidade de meninos e meninas da sala de aula. Então, olha lá, lá vem, ó. Em uma sala de aula havia 40 alunos. Ora, ao lermos o problema, verificamos que temos meninos e meninas. Então, nós vamos. Quem serão os meninos? Você escolhe, ó, meninos, eu vou chamar de X. E as meninas, eu vou chamar de Y. Beleza? Tudo bem, ó. Já comecei a modelar. Então, o primeiro ponto é você estabelecer quem vai ser a tua primeira variável e quem vai ser a tua segunda variável, certo? Então, observe o seguinte, ó, meninos e meninas. E aí eu vou montar a minha situação. A minha situação, ela diz o seguinte, olha só. Mais uma vez aqui do meu lado, olha, em uma sala de aula havia 40 alunos. Quando 7 meninas saíram, o número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Escreva um sistema de equações que represente a quantidade de meninos e meninas da sala de aula. Então, olha só. Diante dessa situação,
Vamos mais uma vez fazer a leitura. A leitura seguinte: quem vai ser os meninos? Seria a transcodificação. Os meninos eu vou chamar de X e as meninas eu vou chamar de Y. Vamos para observar essa situação aqui, ó. Beleza, então tá aqui. Meninos X, meninas Y. Muito bem, temos que montar o sistema. Então, daqui vai surgir um sisteminha. Como é que eu faço? Primeiro, olha, eu sei que o total é a soma de meninos e meninas. Então, X mais Y, isso aqui é igual a 40. Esse já é o total, olha. Agora ele fala, olha, quando 7 meninas saíram, ora... Então, eu já tenho uma nova situação. A nova situação é essa aqui, ó. 7 meninas saíram. Muito bem, se 7 meninas saíram, então eu vou subtrair da variável y das meninas 7, ó. Quando 7 meninas saíram, então y menos 7, ele diz o quê? Ele diz que o número de meninos passou a ser o dobro de meninas. Ok, então, ó, o número, né, de meninos passou a ser o dobro de meninas. Então, olha, outra situação, olha, o dobro, né, ó, o número de meninos está sendo representado por que letra? X, olha, passou a ser, ó, o dobro, né, X eu falei, deixa eu arrumar isso aqui, ó, o número de meninos, X, passou a ser o dobro do número de meninas. Olha só a situação. Então tá aí, olha só, você já está diante de toda a estrutura, só que agora nós temos que montar o sisteminha. Como é que vai ficar o sisteminha? Total, X mais Y igual a 40, aí, y menos 7, que é a situação quando 7 meninas saíram, o dobro, olha só. Então, ó, a quantidade de meninos passou a ser o dobro, né? O dobro do número de quem, pessoal? De meninas. Está aqui o meu, olha, x igual a 2y. Olha a situação, beleza? E aí você acaba montando o teu probleminha. Perfeito? Muito bem, olha. Ou então, aqui um outro ponto é você pegar e colocar na referida situação. Qual é a situação? Essa mesma aqui final, olha, que o dobro do número de o número de meninos, que é x, que nós chamamos meninos, olha só, passou a ser o dobro do número de meninas. Tá aqui. E aí o sistema fica com essa cara, né? Aqui é a subtração das meninas, com essas outras duas sentenças, certo? E aí você montou o sisteminha e esse sisteminha vai poder ser resolvido, beleza? Então é dessa forma que nós poderemos tratar algumas situações diante da modelagem. Então vamos ver agora mais uma outra situação. Observe aqui do meu lado, ó. Em um estacionamento, havia carros e motocicletas, no total de 44 veículos e 154 rodas. Escreva um sistema de equações que represente a quantidade de carros e motocicletas no estacionamento. Vamos ler com mais calma ainda. Olha. Em um estacionamento, havia carros e motocicletas. Olha lá, portanto, eu já posso fazer a transcodificação, né? Eu vou dizer que carros eu vou chamar de X e que motocicletas eu vou chamar de Y. Lembrando que quando se fala na situação problema no total, significa que a adição de uma variável mais outra variável é igual àquela quantidade. Olha, num total de 44 veículos e 152 rodas. Então, escreva um sistema de equações que represente a quantidade de carros e motocicleta no estacionamento.
Então, vamos ver como isso vai se processar, o que nós chamamos de modelagem. Vamos fazer essa modelagem, vem comigo aqui nessa modelagem. Então, lá vem, ó, em um estacionamento havia carros e motocicletas. Então, muito bem, aí você já vem, quem vai ser os meus carros? Os meus carros eu vou chamar de X. E as minhas motocicletas eu vou chamar de Y. Primeiro ponto, pessoal, certo? Então, lembrando, ao ler a situação problema, a primeira coisa que nós temos que fazer é exatamente fazer a transcodificação para a variável, né? Então, eu chamei os carros de X, como vocês estão vendo aqui no meu lado, e eu chamei as motocicletas de Y. Agora, vamos aos detalhes, né? Ele fala o seguinte, que num total, lembrando, é soma da primeira variável com a segunda variável. Então, vamos ver como é que fica esse total. Olha aqui. Então, no total de 44 veículos, então eu já sei, olha, que a primeira situação aqui é que X mais Y é igual a 44 veículos, olha. Simbolizando que aqui eu tenho os meus carros e que aqui eu tenho as motocicletas. Beleza? Muito bem. Mas vamos continuar ainda na situação. Ele fala, e 152 rodas. É aqui que você tem exatamente que verificar essa situação. Ó. Agora está envolvendo a questão das rodas. Então vamos observar, olha, rodas. Olha o que apareceu. Então vamos ver o que nós temos para rodas. Nós temos carros. Ora, meu povo, no carro, quantas rodas nós temos? Um carro, ele possui 4 rodas. Então, os carros, olha, 4 rodas. E as motocicletas, eu vou escrever moto, quantas rodas possuem? 2. Daqui eu já posso fazer uma outra modelagem, né? Qual é a outra modelagem que eu vou fazer? A modelagem que eu vou fazer vai ser essa. Olha. O que nós chamamos de carro X, então? 4x mais. O que nós chamamos de moto Y? 2y. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 152 rodas, né? Eu estou descendo aqui para ver o quantitativo. Olha só, 152, olha. Então, aqui foi o quê? Foi a modelagem em relação às rodas. Então, aqui, olha, nós tivemos 2 modelagens, certo? Em relação ao quantitativo de veículo, que foi x mais y igual a 44, e em relação às rodas. E aí, diante dessa situação, eu posso, então, modelar o sistema. Como é que vai ficar o sistema? O sistema vai ficar assim, ó. X mais y igual a 44 e em relação ao quantitativo de rodas, 4x mais 2y igual a 152 rodas. E aí nós chegamos à situação da modelagem do sistema, tá? Recapitulando, primeiro você deve ler, identificar o primeiro objeto, você então vai ser X. Depois, o segundo objeto, ele vai ser Y. Quando falar num total, lembrando que num total eu tenho que somar. E depois eu vou então continuar a ler a situação problema para retirar informações em relação a algum outro ponto ligado a esses objetos. Beleza, meu povo? Então, vamos continuar. Ó. Continuando, nós temos o seguinte. A soma de 2 números naturais é 30. E a diferença entre eles é 6.
Escreva um sistema de equações que represente os números desconhecidos. Então, agora, olha, uma outra situação, problema. Está bem claro a palavra soma, então já sabe que nós temos que adicionar. Né? Então, lembrando que qual seria um outro sinônimo que poderia aparecer? O total. Total da ideia de soma. Mas agora esse está bem claro. Olha, a soma de dois números naturais é 30. E a diferença entre eles é 60. Ora, mas o que é a diferença? A diferença é subtração. Escreva um sistema de equações que represente os números desconhecidos. Então, vamos escrever esse sistema. Vem comigo, olha só. Então, nós temos a soma de dois números. Beleza. Pessoal, quem são esses números? Ó, a soma de dois números naturais é 30. Pessoal, então, nós conhecemos esses números? Não, eu não conheço esses números. Se eu não conheço esses números, então um vai ser x e o outro vai ser y. Esses são os meus dois números naturais. Então, vamos escrever, olha aqui, se ligar. Então, dois números. Primeiro número, eu vou chamar de primeiro número, vai ser o x. E o segundo número vai ser o y. O que ele está dizendo aqui na primeira frase? Que a soma entre eles é 30. Então, ó, x mais y é 30. Tá aí, ó. Você já modelou a primeira situação, certo? Aí ele diz que a diferença entre eles é 6. Ora, a diferença, como eu já falei, é a subtração. Então, vamos ver, olha. Diferença entre quem? Entre esses números. Ele fala em diferença. Então, lá vamos estabelecer a diferença entre eles. Ó. X menos y é igual a 6. E como é que eu faço para construir o sistema? O sistema, então, é a junção das duas situações, olha. Então, o sistema, ele vai ficar exatamente com essa cara, olha. A soma entre eles é 30 e a subtração é 6. Então, o sistema é quando você junta as duas modelagens. Então, quando você estiver diante de uma situação, problema, né, primeiro, vamos ver quem é x, vamos ver quem é y. Beleza. Você denomina. Existe algum critério para quem chamar? Não, não existe critério. É você que diz quem é que vai ser x e quem é que vai ser y. É claro que você, ao realizar a leitura, né, a primeira identificação, você diz que é x. E a segunda identificação, então, você diz que é y. E ao continuar, né, a leitura, você vai continuar utilizando tanto x quanto y, de acordo com o que está sendo dado. Vamos ver mais exemplo? Me segue. Olha só. Para este exemplo, eu tenho o seguinte, olha lá. Neste exemplo, que eu vou chamar de 1, eu digo que eu tenho calças e blusas. Olha só, calças e blusas. Beleza? Aí eu digo o seguinte. Num total de calças e de blusas, isso equivale a 40. Ora, então a primeira coisa que você vai fazer, como eu havia dito, olha, eu vou dizer que as minhas calças vai ser representado por X e que as minhas blusas vai ser representado por Y. O que foi que eu acabei de falar? Eu disse que um total dava 40. Olha, então, total. Esse total nada mais é do que a soma. Então, lá vem, ó. X mais Y igual a 40. Mas eu poderia continuar ainda a situação, olha. Eu poderia dizer que o preço de uma calça, olha, o preço de uma calça é o triplo do da blusa. Quem foi que eu chamei
de calça. Calça é X e blusa é Y. Olha, o preço de uma calça é o triplo do de blusa. Ó, então, eu chego aqui e vou dizer, o preço de uma calça é o triplo da blusa, ou seja, X é igual a 3Y. X igual a 3Y. Olha, o preço de uma calça é o triplo de uma blusa. E com isso, nós, então, construímos o que nós chamamos de sistema, né? Que é, como eu falei, um sisteminha de primeiro grau. Por que de primeiro grau? Porque se nós olharmos para as variáveis que nós definimos, o expoente dela é 1. Ó, não aparece. Está aqui em cima, aqui, ó, bem aqui em cima, é 1. Por isso que é chamado de um sistema de equação de primeiro grau. E aí você modela a situação. Vamos ver uma outra situação. Olha, uma outra situação, eu posso dizer o seguinte, olha, em uma escola, né, eu tenho um quantitativo de salas. Porém, o total dessas salas, eu tenho salas grandes e salas pequenas. Tá? Que é assim que nós, às vezes, nos deparamos em uma escola. Eu tenho salas grandes e salas pequenas. Então, em uma escola, existem, digamos, 25 salas entre salas grandes e salas pequenas. Como que eu vou modelar essa situação? Ou seja, essa primeira frase, né? Que num total, entre salas grandes e salas pequenas, eu tenho um total de 25 salas. Desse jeito, olha só, eu tenho na minha situação escola, que é o prédio, beleza? Essa escola, ela é constituída por salas grandes e salas pequenas, certo? Então, para as salas grandes, nós vamos utilizar a variável x. E para as salas pequenas, eu vou utilizar a variável y. Então, na primeira situação, eu disse que essa escola possuía 25 salas entre salas grandes e pequenas. Então, a primeira modelagem, olha, a soma de salas grandes mais salas pequenas é igual a 25. E eu poderia ainda continuar, olha. As salas grandes comportam o dobro de alunos das salas pequenas. Olha só que coisa interessante, né? A sala grande comporta o dobro de alunos da pequena. Então, como é que eu posso estruturar isso? Vem para cá. Quem é a sala pequena? Y. Olha lá. Eu tenho, então, que o meu x, desculpa aqui, o meu xzinho aqui, olha. Vamos lá, o meu x, olha, porque eu disse que as salas grandes comportam o dobro das pequenas. Então, 2x é igual a y. Está aí a modelagem. Portanto, nessa situação, eu montei o que nós chamamos de sistema de equação de primeiro grau. Por que primeiro grau? Porque as minhas variáveis, elas possuem apenas o expoente 1, todas elas. Daí vem da linearidade, né? Porque quando nós formos aprender a resolução gráfica, vocês vão ver que nós vamos ter retas. Por isso também o nome de linear ou equação do primeiro grau. Vamos ver mais uma situação problema. Olha essa situação problema que nós vamos ver agora. Me segue aqui, ó. Terceira situação problema. Na terceira situação problema, nós temos o seguinte, olha. Eu tenho, digamos, 7 linhas de ônibus, entre ônibus pequenos e grandes. Eu já disse que eu tenho 7 linhas entre ônibus pequenos e grandes. Então, para os ônibus grandes eu vou chamar de X e para os pequenos eu vou chamar de Y. Então, tá aqui, ó. Beleza. Ora, como X são os meus ônibus grande, ó, ônibus grande, e Y
são os meus ônibus pequeno. Deixa eu consertar aqui, ó. Ônibus pequeno. Vamos ver em relação ao quantitativo, né? O ônibus grande, ele comporta o dobro, eu posso dizer assim. Ou então eu posso criar uma outra situação, dizendo que no ônibus pequeno, ele é metade do de grande, porque também eu posso estruturar através de frações, certo? Olha, os ônibus pequenos, né, os ônibusinhos pequenos, eles comportam metade de pessoas do grande. Então eu posso colocar assim, ó, que x é igual a y sobre 2. E aí como é que ficaria essa situação, né, entre os ônibus e o quantitativo que ele ocupa, que x mais y é igual a 7 e que x é igual a y sobre 2. Então, é desse jeito que nós modelamos, certo? Estando diante de uma situação problema, você transcodifica para a linguagem matemática e a junção das duas situações nada mais é do que um sistema linear. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.